Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos à Interinvest Educacional. Eu sou Fabiano Oliveira e este é o nosso call de abertura do pregão de 9 de setembro de 2011. Bom pessoal, extremamente difícil fazer uma leitura do mercado para o dia de hoje, né? O que esperar do mercado? A semana está absurdamente, extremamente complicada. O pregão de ontem foi um pregão absurdamente consolidado. Tivemos aqui mais uma vez um descolamento enorme dos mercados lá de fora, o que acaba sempre prejudicando um pouco, tá? Então é uma semana muito atípica. A gente teve aí feriado nos Estados Unidos na segunda-feira, tivemos feriado aqui na quarta-feira. Isso bagunça muito o nosso índice, dificulta muito a nossa leitura, tá? Então a gente teve aí o Dow Jones, o mercado americano lá com um dia de realizações, fechando aí com mais de 1% de queda. Então, alta volatilidade, um dia sobe, um dia cai, e a gente fica dançando aí nesse ritmo deles lá. E nosso aqui também. Para o dia de hoje nós temos notícias apenas às 11 horas da manhã com estoques de petróleo sendo divulgados. Tá? Então, perdão, estoques do atacado, não do petróleo. Desculpas. Então, repetindo, temos notícias às 11 horas da manhã com estoques do atacado para ser divulgado. Então, é um horário que pode apresentar uma volatilidade um pouco maior. Tá? Muito difícil, pessoal, então fazer uma análise mais precisa do mercado, como eu disse, com uma consolidação forte como a que a gente teve ontem. Tá? Alguns papéis até continuam aí interessantes para compra, só que esse esquema de reversão deixado por eles já gera muita incerteza com relação à continuidade desses movimentos. Tá? Então já fica muito difícil a gente afirmar que os movimentos vão continuar ou não. Tá? Então muito difícil de fazer essa previsão. Tá? Bom, o Ibovespa está trabalhando de novo para formar um pivô de alta no diário, tá? Então vai estender um pouco mais a correção do semanal, é o que a gente imagina, pelo menos, é o que a gente visualiza. E mais um dia, mais uma vez, a gente vai ter que aguardar a abertura dos mercados e daí se posicionar a favor do movimento, se é que ele vai existir. Que ontem nós não tivemos nem movimento, tá? Então foi muito complicado, não dá nem para afirmar que teve movimento ontem. Foi um movimento totalmente lateralizado, totalmente consolidado, não teve nada para a gente fazer o dia inteiro, foi realmente muito, mas muito complicado. Tá? Então vai ser um dia onde a paciência vai imperar mais uma vez, onde a gente vai ficar de fora no começo mais uma vez, vai esperar abrir o mercado americano, vai esperar decidir a tendência, vai esperar a situação clarear um pouco, para a gente conseguir pelo menos algum tipo de posição um pouco mais clara, né, gente? Porque isso a gente tem conseguido. Tá? Então, na verdade, agora. Então vocês estão vendo aqui na minha tela, deve ter voltado o som aí. Vocês estão vendo aqui na minha tela Ibovespa, período diário. Tá? Então, ontem tivemos aí um dia, como eu disse, bastante complicado. Parece que foi uma alta inconsistente, só que lembrem-se do seguinte, nós tivemos feriado no mercado americano, no mercado brasileiro na quarta-feira, e nesse dia o Dow Jones lá subiu forte. Tá? Então, o movimento que a gente teve, vocês podem visualizar aqui, ele foi ocasionado aqui na abertura e foi um gap, tá? Então foi justamente aí pela abertura, pelo pregão de quarta-feira que nós estávamos parados, foi o pregão de 7 de setembro. Então a gente teve essa alta na abertura e depois a gente até chegou a fazer nova máxima, tá, pessoal? Mas por muito pouco e depois disso consolidamos o restante do pregão, tá? Então pouquíssima movimentação, com direito até um pivôzinho de baixa no final, daí já voltou, montou pivôzinho de alta, enfim, grande consolidação, grande enrolação, absolutamente nada para se fazer o dia inteiro. Quem ficou operando tomou prejuízo, tá? A gente, pelo que a gente pôde observar aí, quem não conseguiu se segurar, quem não conseguiu se aguentar, acabou tomando prejuízo, acabou ficando negativo, ficando no vermelho aí, tá? Então, para o dia de hoje, tudo pode acontecer, pessoal, tá? Não tem muita perspectiva para o dia, não.
A gente, em termos gráficos, se a gente romper aqui esses 58, 241, 242, na verdade, a gente deve ir lá testar essa região dos 58, 589, tá? Se por acaso perder aqui essa região dos 56, 608, tem tudo para vir testar aqui esse fundo, agora sim daí falhando um pouco, aqui na região dos 54, 121 e 36, tá? Então temos essas duas possibilidades aí e tá muito difícil de fazer algum tipo de previsão neste momento, tá, gente? Então vamos ter que ver realmente o que vai acontecer quando o mercado abrir, tá? Mercado Dow Jones, mercado americano, índice Dow Jones. Temos também aqui um candle totalmente desconexo, vamos dizer assim, com o mercado brasileiro. Já existe aí uma divergência, tá? Então totalmente divergente o movimento de lá com o movimento daqui. Lá fechou praticamente na mínima. E a gente aqui não fechamos na máxima, mas fechamos no meio do caminho aí, né? Então, bem melhor do que eles. Então, o mercado americano, se perder aqui esses 11.283, deve vir lá testar essa região dos 10.929. Depois temos outro fundo aqui na região dos 10.801. Depois a mínima do ano lá em 10.604. Se por acaso lá recuperar e romper essa região aqui dos 11.477, aí sim nós temos o objetivo aqui em 11.712,60, tá? Aliás, sendo um pouquinho mais preciso, aqui nos 11.716,84, tá? Os futuros americanos, neste exato momento, trabalhando em leve queda aí de 0,2%, fizeram um fundo logo no final do pregão de ontem. Depois disso, chegaram a montar pivô de alta, trabalhar em leve alta, agora afundaram, montaram um pivô de baixa, foram lá testar o fundo, não rompeu. Então posso dizer para vocês que já começa a consolidar o mercado lá fora, tá? Então uma leve queda de 0,2 não dá para a gente dizer que vai abrir derretendo. Então por enquanto consolidado com pouquíssima movimentação, tá? Temos aí também o nosso índice futuro, tá? Também trabalhando aí com leve movimento de queda, mas vocês podem observar que a gente já tem aqui um sinal de venda aqui no diário, tá? Então já perdemos a mínima em relação ao candle de ontem, tá? Isso pode, eventualmente, pessoal, até vir a montar uma falha de topo, tá? Então esse seria um movimento interessante, não fez essa máxima aqui, conforme vocês podem ver, tá? Então pode até vir a falhar esse topo, tá certo? Então é algo que é bastante possível. E se por acaso continuar cedendo forte, temos o primeiro objetivo aqui na região dos 54,100, tá? Que é o fundo anterior aqui. E perdendo os 54,100, nós temos o objetivo aqui nos 52,390, depois aqui nos 48,425. Tá? Então podemos sim montar uma falha de fundo, tá? Então ter uma falha de topo, isso pode acontecer e a gente tem que tomar cuidado com relação a isso aí, tá? Bom, recomendações para o dia, então. Temos lá para compra, temos lá BTOW3, tá? Ainda interessante a BTOW. Se continuar subindo, se romper aqui esses 16,58, tem tudo para vir testar aqui essa região dos 17,82, tá? Então muito bonita a BTOW para uma possível continuidade desse movimento. Rompendo 16,58, objetivo lá em 17,82, tá? Perdão. Temos aqui a Detex 3, tá? Duratex. Também, mesma movimentação da BTOW. Se por acaso romper aqui esses 11,43, tem tudo para continuar essa movimentação com o objetivo aqui nos 11,62, tá? Então, muito bonita aqui a Duratex, código da Detex 3. Nos interessamos por ela rompendo aqui esses 11,43 com o objetivo lá nos 11,62, tá? Lembrando que esses não são pontos de entrada, tá, pessoal? São pontos a partir dos quais a gente passa a se interessar pelos ativos, tá? Os pontos exatos de entrada a gente sempre passa para vocês no nosso curso ao vivo, tá? Exatamente no momento em que eles acontecerem. Temos aqui também a Fibria, conforme vocês podem visualizar aqui. A Fibria também abrindo com gap ontem, consolidando a maior parte do pregão, fechando no 0 a 0, mas ela pode, se romper esse 15,90, vir testar aqui essa região de 16,10. Então vamos arredondar isso, R$16, R$16,10.
ela pode ficar interessante de novo. Tá? Então essa aqui é a fibra, monta pivô aqui no diário nos 16,10, mais um pivô, retoma a tendência de alta. Então pode ficar muito interessante, pode ficar muito bonita aí a fibra. O código dela é FIBR3. Temos também o Gerdau, montando um pivô de alta no diário ontem, muito bonita a Gerdau, movimento muito consistente no pregão de ontem. E a Gerdau agora, ela se sustentou acima dos R$14, montou o pivô. Se por acaso ela romper aqui esses 14,25, ela tem espaço para chegar aqui até essa região dos R$15, tá? Que é o topinho anterior aqui. Então, Gerdau, código dela GGBR4, rompendo aqui 14,25, tem tudo para vir testar essa região aqui dos R$15,04, tá? Temos também as lojas americanas, Lame 4, também muito bonita. Se romper aqui 16,31, tem tudo para vir testar aqui essa região dos 16,70, tá? Que é o topo anterior. Então, as lojas americanas, o código é Lame 4, L-A-M de Maria, E4, Lame 4. Rompendo 16,31, temos objetivo lá nos 16,70, tá? Temos aqui a Vale 5, também montando um pivô de alta no diário ontem, a Vale. E agora, pessoal, se romper aqui essa região dos R$41,68, passa a ter objetivo aqui na região dos R$42, tá? Então, realmente muito bonita aí a Vale. Aí, rompendo esses R$42, ela passa a ter alvo lá, vamos encontrar um objetivo para ela. A gente poderia traçar como alvo para a Vale aqui na região dos R$43, tá? Então, seria um alvo bem razoável aí. Tá certo? Então essa é a Vale. Rompendo aqui 41,68, tem objetivo aqui na região dos 42. Depois, rompendo 42, vamos lá para os 40,10, tá? Essa é a Vale 5. E temos daí para venda, essas são as recomendações de compra. Para venda, a gente pode ficar de olho, gente. Como eu disse, está muito difícil falar em compra e em venda hoje, né? Mas a gente pode falar aí provavelmente em Banco do Brasil, tá? Então, se perder aqui esses 27,40, tem objetivo aqui nessa região dos 26,12, tá? Então deixaram aí algum tipo de queda de reversão, ainda não muito forte, mas como o mercado está muito difícil, a gente tem que tentar identificar quais são os ativos que estão mais fortes e quais são os que estão mais fracos, tá? Então BBAS3, Banco do Brasil, perdendo 27,40, pode dar uma boa venda com objetivo lá em 26,12, tá? Temos também Bradesco, BBDC4, abrindo com gap, deixando um grande invertido aqui, então isso pode ser um padrão de reversão. Vamos ver se confirma no dia de hoje, tá? Então, Bradesco, muito interessante para uma venda, graficamente. Perdendo aqui 29,50, ele pode vir testar aqui, pessoal, essa região, esse fundo aqui, dos 27,26, tá? Então fica realmente muito bonito com uma venda descoberta do Bradesco, se perder aqui esse 29,50. Esse é um padrão de reversão muito forte quando nós temos um gap na entrada e um invertido. Agora a gente pode ter aqui um sinal de venda, que já é um padrão de inversão muito forte, ou então a gente pode ter aqui mais um gap, deixando um BB abandonado, tá? Então, de qualquer maneira, um sinal ou um gap aqui faria um padrão de reversão bastante forte, sinalizando aqui uma possível falha de topo, tá? Então, esse é o Bradesco BBDC4, pode ficar bem interessante com uma possível venda, vale a pena acompanhar esse setor bancário, tá? Temos aqui o Itaú, o YouTube, mesma condição, deixando aqui um gap ontem invertido. Então, se deixar um gap hoje ou perder aqui esses 29,51, também passa a formar um padrão de reversão muito grande aqui no diário. E a gente passa daí a ter objetivo aqui nessa região dos 27,91, tá? Então esse é o Itaú, código YouTube 4, perdendo aqui 29,51, fica muito interessante para os 27,91, tá? Temos também as construtoras aí, a RZIT3, a Rossi, também deixando o mesmo padrão, então não vou repetir a explicação do padrão, vou passar apenas os valores. Perdendo 12,45, ela fica muito interessante, com o objetivo aqui na região daí do diário já dos 11,23, tá? R$12 primeiro, claro, depois 11,23. Temos também Cyrela, mesmo padrão, só que sem o gap, né? Então se perder aqui esses 15,40,
Também objetivo daí na montagem do pivô de baixa aqui na região dos 14 e 28, tá? Então essa é a Cirela, código dela CYRE3. Temos lá a Gafisa, também mesmo padrão, gap de entrada invertido. Se perder aqui esse 7,83, padrão de reversão forte, objetivo dela aqui na região dos R$ 7, tá? Temos também, além da Gafisa, a MRV, tá? Então interessante a MRV. Se perder aqui esses 13,70, a gente passa a ter objetivo nela aqui na região dos 12,33. Tá? Então essa é a MRV, perdendo 13,70, objetivo lá em 12,33. Tá? Além das construtoras, nós temos lá os Minas. Também o mesmo padrão, tá, pessoal? Deixou aqui um gap de entrada. Se perder aqui esse fundo, essa mínima, passa a ter objetivo aqui daí na montagem do pivô aqui nos 11,01, tá? R$11. Então, os Minas perdendo aqui 11,89, objetivo aqui nos 11,01. Alguém pode me perguntar, Fabiano, esse tipo de padrão de reversão, isso não é mais comumente encontrado longe das médias, tal, em finais de movimento? Só que nesse caso aqui pode estar sinalizando um final de movimento aqui no gráfico semanal, tá? Então, por isso que a gente está de olho nesse tipo de movimento agora. Tá? Então, não é o caso bem da Usiminas. Vou tentar mostrar para vocês aqui a Petrobras. Observem que no gráfico semanal ela já se aproximou das médias. E tem vários outros ativos aí, como, por exemplo, aqui o Bradesco, que já está na região das médias do semanal. Enfim, então temos vários ativos aí que já estão nas médias do semanal. Então isso pode sim ser um final de movimento num gráfico de tempo maior, e o gráfico diário pode estar começando a sinalizar um padrãozinho de reversão aí, tá? Então por isso que a gente está chamando a atenção de vocês para isso. Temos aqui mais um gap de entrada, temos aqui, se perder R$ 20,57, dá aqui um sinal de venda, e daí passa a ter objetivo aqui na região dos 19,68, ou até um pouquinho mais embaixo aqui na região de 19,50, na montagem de mais um pivô de baixo, tá? Essas eram então as recomendações de venda para vocês. Vamos ver então o que o pessoal do chat está pedindo para a gente. Vamos ver lá. O pessoal pede Braskem, nosso amigo Olho da Mosca, vamos lá. BRKM5. Mesmo padrão, tá, amigo, dos outros ativos que eu falei aqui, só que sem o gap, tá? Então, também deixou invertido. Se perder aqui esses 18,15, passa a ter objetivo aqui na região dos 17,53. Se perder 17,53, passa a ter alvo aqui em 16,75, tá? Tá muito difícil de falar alguma coisa, porque ela está indo lá rumo ao topo anterior, só que deixando invertido, tá? Então isso aqui pode ser um padrão de reversão, pode ser um sinal de reversão, isso pode ser bastante perigoso, tá? Então a gente tem que estar preparado para esse tipo de movimento, tá? Nós temos, além da Braskem, o pessoal pede lá CEMIG 4, tá? Mesma condição, mesmo padrão, perdendo aqui esses 28,81, passa a ter objetivo aqui na região dos 28,31 na montagem do pivô, tá? Muito difícil, muito complicada aqui a CEMIG, tá? Então, mesma situação de todo o mercado, gente. Tá subindo, tá indo testar o topo, só que já deixando invertido, tá? Com volume bom. Então é muito perigoso isso. Pode estar sinalizando uma possível falha de topo aí. Temos lá a JBSS3. Mesma condição, gap de entrada. Se perder aqui esses 4,23, ela pode continuar cedendo. Tá? A gente já estava de olho na JBS para uma possível venda aí, aqui nesses dias. Recomendamos venda nela aqui nesses dois pregões. Tá? Ontem não, na terça-feira ela se recuperou bastante e ontem deixou invertido. Tá? Então, dentro dessa consolidação, ela pode ceder, pode vir buscar aqui essa região dos 4,06 e depois vir testar fundo se esse movimento aqui do falha de topo se confirmar. Tá certo, gente? O pessoal pede lá a MMX. Antes da MMX, deixa eu ver lá. É isso aí, MMX. Mesma condição de todos os outros ativos aí. Mesma situação, exatamente a mesma análise, tá? Gap de entrada com invertido. Então, se perder aqui 8,07,
tem tudo para vir testar aqui essa região dos 7,36, tá? Então, se perder isso aqui, pessoal, tá? Vai montar um padrão de reversão com gap de entrada. Então, se deixar um gap agora é um BB abandonado, senão é um outro padrão de reversão, também bastante conhecido, também bastante forte, tá? Então, de qualquer forma, perdendo o 807, ele passa a montar aí o padrão de reversão. O pessoal pede a Petrobras, já falei sobre Petrobras, cara, acabei de falar, foi o último ativo da recomendação, foi a Petro, tá? Gerdau já foi também, LPL4, tá corrigindo, vindo de nova mínima, LPL, tá? E tá, já deixou um grande invertido aqui, pode voltar a testar fundo, tá? Então, muito cuidado com compra desse ativo, não recomendo. Uma venda só se perder aqui os 29,81, tá? Então, perdendo aqui 29,81, passa a ter objetivo aqui na região dos 27,54, tá? Então, para compra não recomendo, o ativo vem de nova mínima, corrigiu na região das médias, já deixou aqui um invertido, continuou a subir mais um pouquinho, deixou mais um invertido, então pode estar no final desse movimento aqui, iniciando um movimento de teste de fundo, movimento de correção, tá? Então, cuidado aí com a ELPL. Bom, Ecodiesel eu não vou falar, tá? Do céu, porque a Ecodiesel é mico, né? Então a gente não analisa mico aqui, isso é muito perigoso, pode acabar com o seu capital, eu não quero que você quebre aí por uma recomendação minha, tá? Então nós não operamos micos e eu vou te aconselhar a operar ativos de primeira linha, que eu tenho certeza que você vai ter melhores resultados, tá? Bom, gente, de qualquer forma, eu queria convidar vocês, como sempre, a participar do nosso curso ao vivo durante o pregão. Basta acessar lá www.interinvesteeducacional.com.br e clicar aqui em curso ao vivo durante o pregão. Tá? Acessando aqui o nosso curso ao vivo durante o pregão, essa página você já vai conseguir visualizar aqui a tela dos professores nessa caixinha. Tá? Então a gente libera a partir das 10 horas. Aqui vocês vão poder ver Dow Jones, índice futuro, os ativos que a gente está de olho, tudo ao vivo, a gente passa as operações, análises para vocês, tudo em tempo real, ponto de stop, ponto de entrada, ponto de saída. E aqui embaixo vocês têm já também para fazer o download do Ventrilo, da ferramenta que a gente utiliza para o áudio, tá? Então basta fazer o download aqui e seguir, fazer a instalação conforme esse tutorial que tem aqui um pouquinho acima na página, tá certo? Queria convidar vocês também, pessoal, para conhecerem nosso curso de lançamento coberto, tá? Então nós temos uma turma de lançamento coberto no dia 19 e dia 21, agora de setembro, ainda temos vagas disponíveis, tá? O lançamento coberto é uma operação bastante interessante, principalmente nessa fase do mercado, que é uma fase tão indefinida, tão indecisa, né? Então o mercado pode subir forte, pode cair forte a qualquer momento. Está muito difícil você montar uma carteira de ativos, uma carteira de ações, e a melhor maneira para você fazer isso é utilizar o lançamento coberto. Tá? O lançamento coberto, para quem não sabe, é uma operação estruturada com ações e opções, onde você passa a ter uma proteção contra quedas. Tá? Então você pode montar uma carteira, você pode comprar aí ativos como Petro, Vale, ADX, etc., e fazer uma operação estruturada com opções onde você tem proteção contra a queda. Então você tem um lucro na medida do exercício e uma proteção contra a queda. Então, por exemplo, você pode ter lá 1,5% de lucro, 2% de lucro, uma proteção lá de 10% contra a queda. Tá? Significa o seguinte, se o mercado cair 2%, 3%, 4%, 5%, você ainda vai estar ganhando seus 2%. Ele pode cair até 10% e você vai continuar ganhando seus 2%. Tá? Então, é uma operação muito interessante pela segurança que ela proporciona a nós operadores. Tá? Então, nesse momento difícil do mercado indefinido, todos nós estamos com 90% do nosso capital em lançamento coberto, e eu aconselho que vocês também façam isso, também trabalhem com esse lançamento coberto. Então façam o curso lá, deem uma olhadinha, a Silvia vai colar para vocês lá no chat o link do lançamento coberto. E eu recomendo a todos, tá, pessoal? Acho muito interessante. Nem pensar em ficar comprado agora sem proteção. Tá? O mercado pode abrir caindo aí a qualquer momento, caindo forte, e você pode ser pego de surpresa. Tá? Então, muito cuidado aí. Vamos tentar trabalhar com mais proteção. E é exatamente nesse sentido que nós temos o curso de lançamento coberto. Tá? Então, está lá o link no chat. Dúvidas podem tirar diretamente com a Silvia ou comigo. Basta acessar lá o atendimento ao vivo do site. Ela vai ter o maior prazer em atender vocês. Tá certo, gente? Um excelente pregão a todos.
Um bom final de semana, um bom descanso e até segunda-feira, às 9h20, mais um Call de Abertura da Inter Invest. Até lá.